Amado, Deus o use poderosamente, viu? Amém, pastor. Obrigado aí, mais uma vez, pelo carinho, o convite. Alegria de estarmos juntos de novo aqui e ver tantos aí já com suas bíblias, canetas, anotações. Irmão Feliciano, os demais pastores, alegria de tê-los, né? Estarmos juntos aí. Eu vejo aqui, pastor Abdoral, me lembro, 98, eu tinha 14 anos, hoje eu tenho 38, então você já vai calculando aí. Na porta da Igreja Central de Cacoal, ele chegou e me olhou, só me olhou assim e me disse assim: Você já foi comportou? E eu não lembro se foi nessa data ou se foi depois, quando eu voltei do colégio. E eu disse, não. Ele disse, você tem que comportar. Pastor Gondim mencionou de comportagem aí no testemunho aí dele. Você tem que comportar. E eu na hora, né, ali, ouvi isso dele, era o presidente lá em Rondônia, Acre. Depois saí para comportar, pastor Abdoral. Comportei 24 férias da minha vida. E a comportagem foi uma das faculdades que eu fiz, formou aí a estrutura para a gente servir a Deus no ministério com vontade, com força, com garra, família. Isso é maravilhoso. Hoje meu filho está com 17 anos, já é o comportor. Isso é bom, né? Vai ser pastor também, graças a Deus. Então, esse ambiente da sala é muito bom. Você vê pessoas de lá de trás que nos influenciou na vida, né? Com uma fala, às vezes, pastores que nós trabalhamos juntos aqui, pastor Paulo aqui, pastor professor nosso com o pastor Gondim, pastor Wagner, nosso colega aqui de ministério pertinho, aqui no mesmo campo aqui. Isso é muito bom. Os daqui e os do YouTube também, que já são lá uma multidão lá, quanta gente ali assistindo, acompanhando, escrevendo. Ontem nós conversamos, meus irmãos, sobre a teologia da prosperidade, né? O que ela fala e o que ela deixa de falar, os seus malefícios para a vida cristã, de onde ela saiu, né? Começou com o tema da saúde, depois entrou a questão financeira, as suas propostas, e infelizmente tem feito aí um estrago na vida de muitas pessoas. Quantas pessoas já encontrei, né, decepcionadas porque tiveram que doar tudo para a igreja, porque foram convidadas a fazer isso, né, em resposta a uma bênção a buscada, né? Então passou a casa em nome da igreja, o carro, né? Fez empréstimo bancário para dar como oferta. E aí a falta da compreensão do tema bíblico sobre o que Deus de fato pede, sobre o tema dos dízimos, o tema das ofertas, leva as pessoas pela a ignorância da falta do conhecimento, né, da palavra de Deus, errarem. A Bíblia diz: meu povo erra por falta de conhecimento. Quantas pessoas frustradas já vi assim, né, tendo essa experiência amarga, gente que até foi à frente e processou líderes, igrejas, para recuperar seu dinheiro, porque depois se sentiram lesadas, né, enganadas, como nós lemos ontem, né, o Emporel Maia ali, o empório, fazendo comércio de vocês. Que coisa, né? É uma realidade hoje constante aí no mundo cristão, infelizmente. Então, para que a nossa base de fé se consolide naquilo que assim diz o Senhor, nós vamos hoje transpor o tema da teologia da prosperidade para, de fato, o tema da fidelidade, o que Deus pede de nós, né? O que Deus, de fato, pede de nós na Bíblia em relação à, à, à nossa experiência financeira, às nossas propriedades, às nossas posses. E esse tema é um tema muito bíblico, irmãos. Por exemplo, você vai para o tema da oração, você tem uma média de 500 versos da Bíblia lidando com o tema da oração. Só que quando você vai para o tema financeiro, você tem uma média de 2.500 versos falando sobre dinheiro. Se dinheiro não fosse importante para o ser humano, não fosse importante para o cristão, para que tanta menção sobre o dinheiro na Bíblia, né? Jesus chega até a usar um nome de um deus, né? Mamon, é o deus do secularismo, da aquisição, do ganho, do materialismo. Ele chega a dizer, olha, não tem como servir os dois, né? Porque o coração do homem com a natureza pecaminosa é tomado com isso, né? Compramos
o que não precisamos com o dinheiro que nós não temos para agradar a quem não gosta, né? E por aí vai, né? Somos tomados pelas ofertas da vida, né? Compre, aí está lá aquele cartaz enorme, né? Sem entrada, mas a gente esquece que também não está escrito sem saída, né? Sem entrada, entramos assim nas dívidas da vida, né? A Luciana aí deu um sorriso espontâneo, é verdade? Odilon e Viviane, é verdade não? Compre sem entrada, aí lá vamos nós. Para pagar só o ano que vem, aí vamos nós. Eita, Jesus! E entramos nessa vida e vamos gastando e vamos comprando, às vezes compulsivamente, compulsoriamente, né? O cristão precisa aprender a fazer orçamento familiar, o cristão precisa aprender a fazer reserva de emergência, o cristão precisa saber fazer investimento, poupar. Isso aqui não tem que ver com o mecanismo financeiro em si, não. Isso aqui é a orientação de Deus. Sabia disso? Existe um conselho inspirado para nós que diz assim: fugir da dívida, como se você fugisse da lepra. Já pensou? Que coisa? E às vezes nós vamos só adquirindo. Aí, de repente, nos encontramos numa montanha de dificuldade financeira, e aí agora vem aonde essa dificuldade vai resvalando. Aí o casamento começa a ter problema. Qual é o casamento que fica bom? Cheio de dívidas. Eita, meu Jesus, e vai embora, e vamos, irmãos. Mas em um outro momento podemos aqui, talvez, pastor Wagner, no futuro, trazer para vocês, né? Eu sei que tem outras pessoas aqui, até especialistas na área financeira, que não é o meu caso. A gente vai estudando alguma coisa, mas é para ensinar para a igreja. Mas, ultimamente, eu tenho ensinado para a igreja a fazer um orçamento familiar, a saber como é que se faz o reserva de emergência, como é que você consegue investir. Né? Investir não que vou investir para ficar rico, é investir para você conseguir, para em alguma situação e outra, ter um conforto que não seja pecaminoso. Né? Planejar uma viagem de férias com a família, para o Nordeste, para um lugar bonito. É pecado fazer isso? Jamais, meus irmãos. Jamais. Só que se a gente não souber lidar com o tema financeiro. E aí, você acha que é importante o tema financeiro, sim ou não? Tremendo, tremendo. Então, a Bíblia traz isso para nós. Né? A teologia da prosperidade quer arrancar isso do povo. Ligado isso ao elemento da fé. Mas a Bíblia traz a teologia da fidelidade. Então, deixa eu começar com vocês a partir de uma compreensão bíblica de temas bíblicos que a Bíblia supervaloriza em detrimento a outros. Por que eu digo supervaloriza? Porque todos na Bíblia são valorizados, são importantes. Que seja uma genealogia. Fulano gerou fulano, e vai aparecendo cada nome que para nós hoje é estranho. Aquilo ali tem uma importância, está na Bíblia, então é importante, né? Só que há temas na Bíblia que tem que sobrepõe a outros na questão da sua relevância para a nossa caminhada. E aí nós encontramos, primeiro, quantidade. Um dos fatores é esse. A quantidade de vezes que esse assunto está dentro do cânon bíblico, dentro do Antigo e Novo Testamento, revela que ele é importante. Por exemplo, santuário. Se eu vou estudar o tema do santo, meus irmãos, quantos livros da Bíblia lidam com o tema do santuário? É demais importante entender sobre o santuário. Vamos agora pensar em pessoas. Eu vou lá para os 12 filhos de Jacó. Eu tenho 10 capítulos no livro de Gênesis que fala só sobre José. Aí eu pergunto, será que eu não tenho muito mais a aprender com José do que com os outros? Que tem nome dos 12 que você nem lembra? Você nem lembra. Se for pedir agora, fala o nome dos 12 aqui, você não vai conseguir. Às vezes todo mundo vai conseguir lembrar. Zebulon, Azer, Naftali, entendeu? E por aí vai. Então, quando eu encontro um tema na Bíblia repetido, opa, dê atenção um pouco mais, porque isso tem um peso maior, compreende? Então, quando eu encontro também agora essas repetições na verbalização, isso também é importante. Por exemplo, Jesus conversando com Pedro, lá em João capítulo 21. Jesus conversando com Pedro, o que ele fala para Pedro? Pedro, tu me amas? Aí tudo bem, mas ele pergunta de novo, tu me amas? Aí tu me amas? Rapaz, Pedro já ficou até quase assim, mas aí ele entendeu. É na repetição que Jesus deu a ênfase da importância. Aí Pedro entendeu, abriu o coração ali, falou algo especial para Jesus ali, que é interessante, né? Aí você vai para o tema, você vai para o campo da profecia, você tem na profecia, meus irmãos, algo tremendo.
Você tem uma profecia que fala 2 tempos, um tempo, metade de um tempo, 42 meses e 1.260 dias. Mas é a mesma coisa, está repetido, só que agora com elementos diferentes. Aí você vai para Apocalipse, 7 trombetas, 7 selos, 7, e vai para aqui, e 7 igrejas. Por quê? Porque está enfatizando períodos de tempo semelhantes à repetição. Então, eu quero abrir a mensagem com vocês hoje a partir do elemento da repetição. Quando a Bíblia ela está repetindo algo de valor, vamos entender isso hoje. Começa comigo em Deuteronômio, capítulo 16, por favor. Aliás, a maioria aí, pelo menos os que eu vejo aqui, mais de 800 aqui no Zoom, quase 1.000 aí, viu, pastor? Aqui no Zoom, e os do YouTube também, estou vendo um monte de caneta. Então, seria interessante agora você anotar todos. Nós vamos estudar 3 blocos de texto da Bíblia, 3 blocos, tá bom? 3 blocos. É bem didático, nós vamos trabalhar com vocês aqui hoje. Eu tenho aqui um material para poder projetar, eu vou até evitar por enquanto, porque eu quero ficar no... A gente usa a ideia do PowerPoint, né, irmão? Então, pastor Gondinho, eu vou ficar mais no Power hoje. Isso aqui é o Power. Aí lá tem o Point. Então, vamos ficar vamos ficar na palavra mais tempo do que no PowerPoint ali, porque ali também é didático. Mas vamos para a Bíblia. Então, Deuteronômio, capítulo 16, verso 16. A gente vai começar a ver agora outros versos. Você já vai abrir depois em Êxodo 23 e depois em Êxodo 34, porque vai falar a mesma coisa, está repetindo o texto. Veja, se é o apóstolo, se é Moisés quem escreve o Pentateuco, por que tem que estar repetindo tudo isso aqui? Tá? E uma coisa interessante. Então, está aqui, ó. 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolestes. Aí vem agora qual que era o momento que ele tinha que aparecer. Festa dos pães ázimos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Então, rapidinho aqui, antes da gente concluir o verso, só para você entender, havia 7 santas convocações para o povo de Israel. 7. Eu levantei a mão, então tem que ser assim, né? 7 santas convocações. Deus os ordenou que todos viessem em 3. Aqui estão as 3 que eles não podiam faltar. Todo varão aparecerá perante o Senhor. Então, vão vir para o templo, vão vir adorar, vão vir fazer um conglomerado, um ajuntamento nessas santas convocações. E aí, então, o Senhor diz agora a maneira como ele deveria aparecer. Não aparecerá perante o Senhor de que maneira? De que maneira? De mãos o quê? Mãos vazias. Pastor Gondinho ontem me falou do livro, viu, pastor Gondinho? Que beleza. Você tem um livro sobre esse tema, né? Um livro, depois é bom ele falar desse livro para o pessoal. Aliás, está aí um bom... Eu vou recebê-lo, vai chegar para mim para poder estudar, distribuir para os meus líderes de mordomia dos campos aqui, minha liderança, de pastores, mas está aí um bom livro para você adquirir, para entender sobre esse princípio na Bíblia. Não aparecerá perante o Senhor de mãos vazias. Então, não vou explorar isso aqui. Pastor Gondim está aí, é especialista, vai trazer isso no livro de maneira muito mais profunda, poderá falar isso na sala para nós, mas eu quero pegar essa ideia com você. Não aparecerá perante o Senhor de mãos vazias. Ok. Eu quero ler o verso 17, não estava nem no programa, não, mas por quê? Porque o verso 17, irmãos, ele fala algo muito especial para nós. Ó, cada um oferecerá na proporção em que possa dar. Está falando de uma oferta, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Lembra da teologia da prosperidade? Que diz que primeiro eu dou para depois eu requerer de Deus? Aqui está dizendo não, aqui a Bíblia está dizendo não. Cada um vai vir e vai oferecer segundo a proporção que possa dar. Como é que é isso? Olha que Deus maravilhoso, que ele agora consegue dizer para mim, ó, é de acordo com o que você possa dar, de acordo com o que Deus lhe tiver concedido. Quem não recebeu nada, não vai trazer nada? A gente vai entender isso. Será que pode alguém não trazer nada porque não recebeu nada? O primeiro verso diz, não venha de mãos vazias, falou as festas, então vem comigo para Êxodo 23. Vamos para a Bíblia, irmãos. Bíblia, Êxodo 23, para a gente ir para o nosso terceiro verso, segundo verso desse primeiro bloco. Verso 14. Agora, veja bem,
O que esse verso está dizendo para nós? Aqui já agora não repete o nome das festas, mas fala das 3 festas. Êxodo 23, 14. 3 vezes no ano me celebrareis festa. Guardarás... Aí está falando o nome das festas, assim, festa dos pães asmos, e tal, como te ordenei no tempo apontado do mês de Abib. Aí agora diz o motivo. Eu não me recordo se lá em Deuteronômio falou o motivo, mas aqui está dizendo: no mês de Abib, porque nele saíste do Egito. Ninguém aparecerá perante mim de mãos vazias. Lá atrás, no primeiro verso, disse que eu deveria vir não de mãos vazias, trazendo uma oferta de acordo com o que eu pudesse dar, todavia, de acordo com o que o Senhor me tivesse concedido. Agora, aqui em Êxodo 23, 14, já está dando para mim um motivo pelo qual eu devo trazer essa oferta. A ordem é a mesma. Não venha de mãos vazias. E agora acrescenta uma razão. É no mês de Abib, porque nesse mês vocês saíram do Egito. Olha, o que esse comando, essa ordem, está tentando me lembrar? Deus me tirou do Egito. Egito simboliza a perdição. Eu fui libertado, liberto, fui salvo. Vai pegando a ideia. Vamos para 34 agora, Êxodo 34, e vamos, então, para o verso 20, que vai falar algo agora já indicado, algo especial, porque está ligado agora com o contexto da primícia. O jumento, verso 20, Êxodo 34, porém, que abrir a madre, resgatá-lo-á como cordeiro, mas se não resgatar, será desnucado. Remirás todos os primogênitos de teus filhos. Ninguém aparecerá perante mim de mãos o quê? Vazias. Apareceu em Deuteronômio, não venha de mãos vazias. Apareceu em Êxodo 23, não venha de mãos vazias. E apareceu em Êxodo 34, não venha de mãos vazias. Percebeu a repetição? Se você ler o verso 18, vai dizer assim, ó, guardarás as festas, a mesma coisa, né, as festas, e vai dizer também, porque no mês de Abib saíste do Egito. Então, está dando aqui agora já um motivo pelo qual eu deva vir. Então, mas pastor, mas isso aí não é para o povo de Israel, meus irmãos? Precisamos entender que a nossa base litúrgica do aspecto da adoração, no que diz respeito a dízimos e as ofertas, elas estão fundamentadas no Antigo Testamento. O Novo Testamento, ele apenas menciona, cita e confirma. Mas o Novo Testamento, ele não é normativo em relação a alguns elementos que o Antigo Testamento traz. A nossa base, de fato, é aquilo que é estabelecido para o povo de Israel. Entende? Então, é daqui que nós tiramos a nossa compreensão da teologia, da nossa fidelidade com Deus, no aspecto dos dias. Por exemplo, olha um detalhe interessante. É interessante que temos dificuldade de entender que o sábado é antes de Moisés, mas a Bíblia diz que porque diz que Abraão, no capítulo 26 de Gênesis, verso 5, guardou as leis e os mandamentos do Senhor. E o sábado aparece em Gênesis, lá na criação. Então, o sábado é antes. Então, se dizer que o sábado é do judeu para não guardar, não vale, porque a Bíblia diz que ele é antes. Agora, o interessante é que a Bíblia diz que o dízimo também é antes. Se o sábado é do judeu, mas embora não é do judeu, é antes, o dízimo também é. Agora, que interessante. O dízimo, então, se eu vou entender que eu vou guardar o sábado, porque ele não é do judeu, ele é antes do judeu, o dízimo eu devolvo, porque não é de Moisés, é antes de Moisés. Abraão devolve o dízimo para Melquisedeque. Aí depois vem Jacó. Olha que coisa interessante. Então, entender que eu não vou guardar porque é do judeu, não, é antes. Tal como o sábado é anterior, o dízimo também é anterior. Compreende? É anterior. Então, isso é interessante a gente entender, porque nós não podemos dar desculpa para não seguir a palavra de Deus. Então, aqui nós temos os 3 versos que clarificam para nós algo muito importante. Não aparece de mãos vazias. Agora, a pergunta é, por que não aparecer de mãos vazias?
por que nós não podemos aparecer de mãos vazias? Essa é uma boa pergunta. Nós vamos agora para o nosso segundo bloco de texto, vamos para Levítico, capítulo 5, e ali nós vamos ficar nesse segundo bloco de texto para a gente entender um pouco mais sobre esse elemento, ok? Não aparece de mãos vazias, traga uma oferta. Agora, olha só como que Deus faz. A gente vai responder, então, logo em seguida, essa pergunta aí. Por que não vir de mãos vazias? E como é que é estabelecido esse padrão agora, uma vez que a Bíblia já falou lá atrás, conforme propôs, conforme a bênção que o Senhor tiver concedido. Então, em Levítico capítulo 5, eu encontro aqui uma misericórdia tão maravilhosa de Deus, distinguindo o tipo de oferta em relação à classe social. Olha o verso 6, por exemplo. Que coisa interessante. Como sua oferta, Levítico 5, verso 6, pela culpa, pelo pecado que cometeu, trará ele ao Senhor do gado miúdo uma cordeira ou uma cabrita como oferta pelo pecado. Assim o sacerdote, por ele, fará expiação pelo seu pecado. Uau! Eu estou aqui vendo Deus dando uma ordem. Traga uma cordeira, traga um gado miúdo. Para quê? É uma oferta, como oferta pela culpa, pelo pecado, ok? Mas vamos dizer, então, que nem todo israelita tinha condições de trazer um cabritinho. Quanto seria hoje o preço de um cabritinho aí? R$500, R$400, uma ovelha? Talvez hoje nem todos poderíamos ir ali comprar e trazer. Vamos pensar, 3 vezes no ano, não vem de mãos vazias. Traga uma oferta. Lá atrás falou. Ok, agora 3 vezes no ano, 3 cabritinhos, rapaz, para alguns seria talvez muito dispendioso. Olha o que Deus faz no verso 7 agora, ó. Se suas posses não lhe permitirem trazer uma cordeira, trará o Senhor uma oferta pela culpa que cometeu, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, como oferta pelo pecado e outra como holocausto. Olha agora Deus fazendo agora a separação de classe social. Se você não tem condições de trazer o cordeiro, só não pode vir de que jeito? Não venha de mãos vazias. Você vai trazer 2 pombinhos. Mas vamos imaginar que o camarada, então, agora está lá, de repente machucou a perna, não consegue caminhar por alguns dias, os meninos são tudo bebezinho pequenininho, e ele, então, não consegue sair para capturar os pombinhos. Ele não tem dinheiro para o cabritinho, mas também não consegue capturar os 2 pombinhos para trazer. Mas ele sabe que ele tem que vir. Primeiro, ele tem que vir à festa, as 3 vezes no ano. Ele não pode vir de mãos vazias e ele tem que trazer o que? Uma oferta. Não tem o dinheiro para o cabritinho, não consegue capturar o pombinho. Aí o que é que Deus fala? Verso 11. Porém, se suas posses não lhe permitirem trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, oh, meu Deus, olha aqui a misericórdia de Deus. Então, aquele que pecou trará por sua oferta 1/10 parte de um éfa de flor de farinha, como oferta pelo pecado. Não lhe deitará azeite, nem lhe porá em cima incenso, pois é oferta pelo pecado. O que Deus está dizendo agora? Não consegue trazer o cordeirinho, não consegue trazer o pombinho, não venha de mãos vazias, independente da classe social. Para o rico, para o pobre ou para o miserável. Eu até deixei aqui a projeção para colocar para vocês. Você vai fazer o quê? Você vai pegar um éfa. Quanto é um éfa? Média de 15 quilos. 10% de um éfa de flor de farinha, a 10ª parte. 10% de 15 quilos, então é 1,5 kg. 3 vezes no ano. Ele teria que ter 4,5 kg de farinha por ano, meu irmão. Quem é que não consegue trazer 4,5 kg de farinha por ano? Aí não tem como viver. Não é verdade? Então, não tem para o cabritinho? Tudo bem. Não tenho para o pombinho, mas tenho para farinha. Aí você fala, pastor, o que tem a ver farinha com o negócio do pecado? Está aqui, ó, oferta pelo pecado. Farinha é porque nós entendemos mal, às vezes, o verso lá de Hebreus. Deixa eu ver se está aqui já para mim colocar para vocês. Ó, Hebreus está aqui. O rico, o pobre ou miserável. Venha perante o Senhor, mas não vem de mãos vazias. Agora, olha o que diz lá. O que diz Hebreus 9:22? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, mas essa é a parte final do verso.
A parte inicial do verso diz: com efeito, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E por que, então, agora a farinha? Porque você compreende que lá em Isaías 53, Jesus, como oferta pelo nosso pecado, ele foi moído pelas nossas transgressões. Então, o israelita, na hora que não entendeu, não tem o cabritinho, não tem o pombinho, ele tinha que moer o grão para fazer a farinha. É na experiência para com a oferta, é no lidar, é no propósito do coração, é no que ela significa. Porque Isaías diz que ele foi moído da mesma forma como quando nós mastigamos aquele pão sem fermento na Santa Ceia, estamos moendo. Esse é o significado. Ele foi quebrado. O pão tem que ser quebrado para ser entregue para o pecador na ceia. Jesus foi quebrado, não quebrado fisicamente, né? No aspecto de ser moído, também não foi moído fisicamente, mas em relação aos nossos pecados, a experiência é essa. Por isso que a farinha entra aqui no pacote. Compreende agora? Então, não vem de mãos vazias, traga uma oferta. A oferta é de acordo o que você tem condições de trazer. Só não vem de mãos vazias. Agora, meus irmãos, tem uma pergunta para fazer para vocês. Por que que Deus faz isso? Por que que tem que ser dessa forma? Então, quando nós vamos analisar agora o terceiro bloco de texto final, nós entendemos que na Bíblia o sábado é santo. Vocês têm dificuldade de dizer que o sábado é santo? Não, não. Ninguém aqui tem. Por quê? Está na Bíblia, está lá Ezequiel capítulo 20, verso 20, dizendo que o sábado é santo. E está ali mais verso da Bíblia: portanto, guardareis o sábado, porque santo é do Senhor. Êxodo 31, verso 14. O que mais que é santo na Bíblia? O dízimo é santo também. Trazei todo o dízimo. Está aí Malaquias 3:10. É santo. Tem dificuldade com isso. O dízimo será santo ao Senhor. Levítico 27, verso 32. Mas a pergunta que fica agora é: e as ofertas? As ofertas são santas? Se o dízimo é santo, qual é a qualificação que a Bíblia dá para as ofertas? A Bíblia diz: não vem de mãos vazias, você vai trazer uma oferta. Por que exige isso do israelita? Por que exige isso de nós? E a Bíblia ainda menciona: lembra, porque foi nesse mês que saíste do Egito. O que une todo ser humano debaixo da terra? Você tem um elemento que une todo ser humano debaixo da terra. Todos têm a mesma coisa. O quê? Todos são o quê? E a Bíblia chega a dizer: destituídos estão da glória de Deus. Por quê? Porque todos o quê? Todos pecaram. Todo ser humano é pecador. Quando a Bíblia diz: traga essa oferta, não vem de mãos vazias, e ligando a questão do Egito, porque saíste do Egito, é uma oferta que eu vou trazer mediante a uma memória. Que memória? Eu fui salvo. O Senhor é meu libertador. Essa oferta, então, ela é de gratidão. Essa oferta, então, é reconhecimento de que ela representa a salvação. Por isso que no campo da salvação, todo mundo é pecador, ele não liberou ninguém. Ninguém vai vir de mão vazia. Se o cara falar: rapaz, eu não tenho dinheiro para cabrito, eu não tenho dinheiro para pombinho, e eu também não vou moer farinha, coisa nenhuma, eu vou lá sem nada. O que ele está dizendo ao chegar lá sem nada? Ele não está dizendo que ele é pobre, que ele é rico, não. Ele está dizendo assim: eu não preciso disso. Eu não preciso disso, eu não preciso dessa experiência de expiação, porque eu não sou pecador. Se você for entender a partir da teologia da oferta, aquela pessoa que não é pactuante, aquela pessoa que não é ofertante, ele está entendendo, sem entender, aceitando sem entender, que ele não é pecador. Porque a oferta na experiência do povo de Israel estava ligada com redenção. Meus irmãos, isso é muito especial. Ah, pastor, mas naquele tempo lá só se levava frutas e óleo e animais e não levava dinheiro. Não levava dinheiro também. Naquele tempo levava dinheiro também. E hoje, então, agora nós experimentamos todo o pacote de ofertar. Por que eu não levo cabrito hoje? Não tem sacerdócio, não tem necessidade de espiar,
de cortar o pescoço do bichinho. Então, não precisa mais levar o cabritinho, pombinho. Entende? Não tenho mais santuário. Então, agora, por não ter santuário, não tenho mais que ofertar, a pergunta é, quando o santuário saiu, você deixou de ser pecador? Não. Ué, então, se a oferta no antigo Israel ligava o crente com a experiência de ser pecador, pelo fato agora de ter sido resgatado do Egito, de ter sido salvo, e ligava ele com a experiência da salvação, a pergunta é, acabou o santuário, mas a experiência da salvação continua? Eu ainda sou pecador e eu desenvolvo uma experiência de salvação com a pessoa de Cristo. Então, significa que ninguém hoje, nenhum cristão hoje, está liberado de não ser ofertante. Irmãos, isso é muito especial, porque, tecnicamente, irmão Flávio está aí do lado da... Acredito que a esposa me permite levar, que eu erro, né? E Odilon, Letícia, Luciano, Irma. Na mente de muitos hoje é muito claro entender que o dízimo é minha obrigação. Porque, e de fato é mesmo, eu chego a dizer que dízimo é mandamento, e não tem como discutir isso. E eu estou com o livro Conselho sobre Mordomia, e está escrito aqui, é parte, página 105, é parte da obra do Senhor, do pastor, ensinar que os que aceitam a verdade, mediante seus esforços, a trazerem dízimos ao tesouro, como testemunho de que reconhece sua dependência de Deus. Os recém-conversos devem ser plenamente esclarecidos em relação ao seu dever, no devolver ao Senhor que lhe pertence. Aí conclui assim, ó, o mandamento de devolver o dízimo é tão claro que não há sombra de desculpa para desatendê-lo. Ó, aqui está dizendo que é mandamento. Se você ler lá os versos finais do capítulo 27 de Levítico, quando fala do estabelecimento de levar o dízimo, diz assim, estes são os mandamentos do Senhor. Ó, então, agora, por que eu não tenho dificuldade, ou a maioria não tem dificuldade com a experiência de dizimar, entendendo que é mandamento, mas temos dificuldade com a experiência de pactuar e de ofertar? Porque é plano de Satanás que nós não entendamos o valor da oferta no aspecto espiritual. Porque Satanás não tem prazer que o crente se considere salvo na pessoa maravilhosa de Cristo Jesus. Satanás não tem planos que o cristão experimente uma salvação vivida na redenção pela pessoa de Cristo. Por isso, a ideia de ofertar está diminuída na cabeça do crente. Então, o dízimo, 10%, e a oferta? A oferta é quando der, a oferta é quando eu puder, a oferta é uma moedinha aqui. Daqui a pouco eu volto para falar dessa ideia da moedinha, entendeu? Na nossa cabecinha, o pacto, irmãos, ele é bem menor do que o dízimo. Quando que, na verdade, agora vamos, por favor, comigo na Bíblia, entender qual é o valor da oferta. Eu disse a vocês, o dízimo é santo, o sábado é santo. E a oferta? Não, pastor, a oferta não é santa. Vamos para a Bíblia? Eu vou provar para você que a oferta não é santa mesmo, não. Vamos para a Bíblia? Por favor, então, comigo, entender o que é a oferta. Passe uma página, Levítico, capítulo agora 6, e vamos para o verso 25. Sábado é santo, dízimo é santo, mas a oferta não é santa, irmãos. Eita, pastor, como é que não é? Não é? Não é santa, não. Olha o que diz a Bíblia. Fala, verso 25 de Levítico, capítulo 6. Fala a Arão e a seus filhos, dizendo, esta é a lei da oferta pelo pecado. No lugar onde se imola o holocausto, se imolará a oferta pelo pecado perante o Senhor. Coisa o quê, irmãos? Santíssima. Olha agora o verso 29. Todo varão entre os sacerdotes a comerá. Coisa santíssima é. Olha o capítulo 7, verso 1. Esta é a lei da oferta pela culpa. Coisa santíssima é. Capítulo 14, vai lá, verso 13, abre a Bíblia. Então imolará o cordeiro no lugar que se imola a oferta pelo pecado, o holocausto do lugar santo, porque quer a oferta pela culpa, quer a oferta pelo pecado, são para o sacerdote, são coisas santíssimas. Por favor, eu disse que quanto mais repete, mais importante é. Ezequiel 42, abre tua Bíblia, meu irmão, abre tua Bíblia, Ezequiel 42, verso 13, o que está falando aqui, pastor?
Ezequiel 42, verso 13. Eu já vou lendo, viu? Vai achando que eu já vou lendo. Então o homem me disse, as câmaras aqui é o lugar de depósito do norte, as câmaras do sul, que ficavam no templo, que estão diante da área separada, são câmaras santas. Ou seja, o lugar onde se deveria colocar os dízimos e as ofertas lá para o povo de Israel, o lugar é santo. As câmaras santas são em que os sacerdotes que se achegam ao Senhor comerão, onde depositarão as coisas santíssimas, isso é, oferta de manjares, oferta pelo pecado, oferta pela culpa, o lugar, porque o lugar é santo. Aqui diz que o lugar é santo, mas qual é a qualidade da oferta? Santíssima. O que eu tenho aqui, irmãos? Eu tenho o superlativo absoluto no hebraico. Quando Isaías viu o Senhor, Isaías capítulo 6, ele usou o superlativo no hebraico. Santo, 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 kadosh, kadosh, kadosh. Quando eu vou para o santuário, eu tenho agora kadosh, rekadoshim. O que é isso? Santo dos santos, que é o lugar, o terceiro compartimento do templo. E agora eu tenho a terceira forma de falar do absoluto no hebraico, santíssimo. Santo, 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 santo dos santos, santíssimo. Por isso que o superlativo absoluto do hebraico é usado para Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Entende? Só que agora a pergunta é por que a Bíblia está dizendo que o dízimo é santo, porque você não encontra a Bíblia falando que o dízimo é santíssimo. Por que a Bíblia fala que o sábado é santo? E por que a Bíblia fala que a oferta ela é santíssima? Então, agora parece que uma chave vira na minha cabeça, que eu não posso entender que é minha obrigação devolver o dízimo, sendo que a Bíblia diz que a minha obrigação era levar a oferta. Não vem de mãos vazias. Todo varão tem que vir 3 vezes no ano. Não vem de mãos vazias. Por que não vem de mãos vazias? Porque você saiu do Egito, você foi tirado de lá, você foi livre, você é salvo. E a experiência do ofertar está ligada com a gratidão pela pessoa de Cristo. Então, irmãos, o que o sábado representa? O sábado representa... Olha aqui, eu vou colocar para vocês, vou passar de maneira pronta aqui, porque eu já citei os versos. Olha aqui, o sábado é memorial da criação. O dízimo, Deus é criador e Senhor de tudo. Quando o encardido do capiroto vê você se arrumando no pôr do sol, fazendo o pôr do sol, e ele vê você ali, agora indo para a igreja no sábado, ele não gosta, porque você está dizendo, eu sou filho de Deus, ele é meu criador. Quando você separa seus dízimos, olha a diferença disso aqui para a teologia da prosperidade, irmãos. Olha a diferença disso aqui, isso é bíblico. O encardido, ele fala assim, ele não gosta, porque você está dizendo assim, ó, Deus é meu criador e é o Senhor da minha vida, ele é o mantenedor, me pediu 10% da minha entrada. A pergunta é, e as ofertas? Ah, meu irmão, quando o capiroto velho vê você separando o seu pacto para devolver ao Senhor, ele fica mirado, porque a oferta representa unicamente a redenção por Cristo Jesus. Satanás não quer que você vá à igreja com as suas ofertas, não. Então, quando você é pactuante, você vive uma experiência de completude na sua experiência de salvação, porque o dízimo aqui é um mandamento, mas o pacto aqui é um relacionamento de gratidão. É por isso que Deus não estabeleceu a quantidade. Ele diz, olha, se você tem relacionamento para o cordeiro, traga o cordeiro. Se você tem fé para o pombinho, traz o pombinho. Se você não tem fé para o cordeiro nem para o pombinho, tenha fé para a farinha, traga a farinha, meu irmão. Porque lá, por mais que elencasse o elemento de quantidade, aqui nós podemos fazer uma aplicação espiritual e dizer, alguns têm tanta fé, têm tanta força com Deus, estão tão salvos em Cristo, que eles levam o cordeiro. Outros, mas também tem uma experiência de salvação, leva o pombinho. Outro fala, rapaz, mas também tem experiência de salvação, e leva a farinha. Seja cordeiro, seja pombinho, seja farinha, só não pode vir de mão vazia, porque se você vem para a casa de Deus de mãos vazias, trazendo seu dízimo, você continua de mãos vazias, se não trazer sua oferta.
E quando você vem sem sua oferta, você está dizendo, eu não saí do Egito, coisa nenhuma. Quando você vem sem oferta, você está dizendo, eu não estou salvo, coisa nenhuma. Satanás não almeja ver o povo de Deus salvo. Por isso o povo de Deus tem dificuldade de entender a teologia do pacto. Por isso o povo tem dificuldade de estabelecer um pacto. Mas em nome de Jesus Cristo, essa sala, esse lugar, é um ambiente de gente esclarecida pela palavra de Deus, que está todo dia aqui buscando alimento sólido, e compreender a vontade do Senhor e praticar. E em nome de Jesus Cristo, aqueles que não são pactuantes aqui, lá no Zoom, vão ser a partir de hoje, em nome de Cristo. Por quê? Porque você é salvo em Cristo, irmão. É em Cristo. Deixa eu ir para o término. Meus irmãos, isso aqui é maravilhoso. O tema maravilhoso. Olha, irmãos, é maravilhoso entender isso. Olha a oferta. Quanto que é? Olha isso aqui, irmãos. Olha isso. Tudo que fazemos deve ser feito de boa vontade. Devemos levar nossas ofertas com alegria e gratidão, dizendo ao apresentá-las, das tuas mãos tu damos voluntariamente. O mais custoso serviço que possamos prestar não passa de ninharia comparado ao dom de Deus ao nosso mundo. Esse dom de Deus é o quê? Jesus. Olha aqui esse texto ligando a nossa oferta com Jesus Cristo, no Cordeiro de Deus. O texto continua. Cristo é uma dádiva a cada dia. Deus o deu ao mundo e ele graciosamente recebe os dons confiados aos seus agentes humanos para a promoção de sua obra no mundo. Então, quando eu oferto, Cristo é minha dádiva. Cristo. Então, grave isso. Dízimo é mandamento e a oferta é relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, com a experiência da salvação. Aqui está ligando a oferta a Jesus. Olha esse texto agora. Depois de ser posto o dízimo à parte, sejam as ofertas proporcionais, segundo a sua prosperidade. Aqui está dizendo que existe, e que não é uma teologia da prosperidade, é uma teologia da fidelidade, e eu oferto de acordo o que Deus já me deu, de acordo com o primeiro texto que nós estudamos. Mas ao separar o dízimo, eu preciso separar também o pacto. Olha, então como é que o pacto é aceito? Quando ele é de gratidão pela pessoa de Cristo, quando ele é proporcional. Olha, meus irmãos, dentro de um sistema, está aqui, ó. Olha esse texto agora, que coisa tremenda. Deus não obriga os homens a dar, tudo quanto derem deve ser voluntário. Deus não quer que seu tesouro seja cheio de ofertas dadas de má vontade. Papai do céu está nos dando um recado aqui. Tem que ser voluntário, tem que ser proposto no coração. A Bíblia, cada um faz o quê? Contribua segundo o propósito no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Tem que ser com alegria, tem que ser com gratidão, tem que ser proporcional, tem que ser dentro de um sistema. Qual o sistema? O sistema que Deus estabeleceu para o seu povo. Eu tenho aqui na página 101, o que Deus diz assim, ó, Deus deseja que todos os seus mordomos sejam exatos no seguir os planos divinos. Ele não quer alterar os mesmos para praticar alguns atos de caridade. Eles não devem alterar ou dar algum donativo ou uma oferta quando e como eles, os agentes humanos, acharem oportuno. Não posso fazer assim. Não pode ser do meu jeito. Olha esse texto. Não é o vulto da dádiva, não é o pacote de dinheiro que se traz, que torna a oferta aceitável a Deus, é o propósito do coração. Eu estou levando o meu pacto. Por quê? Porque eu sou salvo na pessoa maravilhosa de Cristo Jesus. Ele é meu Redentor, ele é minha oferta, ele é Jesus Cristo, justiça nossa. O espírito de gratidão e amor em que essa oferta expressa. Eu me lembro aqui de Tomás de Aquino, que agora consegue entender a gratidão em 3 níveis. O primeiro nível de Tomás de Aquino sobre gratidão é o nível do reconhecimento. Você reconhece que foi abençoado.
que foi agraciado com algo que alguém te deu. O segundo nível da gratidão é o nível do louvor. Você louva por aquilo que você recebeu. E o terceiro nível da gratidão que Tomás de Aquino elenca é o nível da retribuição. Olha a diferença entre apenas reconhecer, entre reconhecer e louvar, e entre reconhecer e retribuir. Eu agora levo uma oferta, retribuindo. Não é que eu estou pagando de volta, é o reconhecimento, é o louvor e a retribuição. Esse reconhecimento que eu estou salvo em Cristo, eu louvo porque estou salvo em Cristo, e eu retribuo, e essa oferta agora é para a pregação do Evangelho, para que outros também reconheçam Ele como Senhor e Salvador. Isso aqui, irmãos, é algo especial demais para a minha vida. Olha isso aqui. Vamos concluindo. Então, olha isso aqui. Olha esse texto. Cada atividade da vida religiosa, cada atividade da vida religiosa individual e no cerimonial da teocracia do antigo Israel era praticamente acompanhada com algum tipo de oferta. Cada uma expressava uma experiência espiritual particular do adorador. O texto continua, nessa ligação com cada aspecto da vida, fosse em momento de pecado, doença, impureza, ocasião de alegria, perdão, gratidão, fartura, nascimento de um filho, ou nas festas de fraternidade, caridade, eventos oficiais, as ofertas retratavam a experiência espiritual do povo de Deus. Isso aqui é muito forte. A pesquisa feita com os que saíram da igreja, irmãos, 94% dos que saíram da igreja nunca haviam dizimado. Se nunca haviam dizimado, quanto menos pactuado. Essa é a experiência dos que se apostatam. Não tinham experiência de salvação, não tinham liga de salvação, não dizimavam, não pactuavam. Que experiência trágica. Agora é uma experiência, uma pesquisa feita com aqueles que, fiéis nos dízimos, fiéis no pacto, pelo teólogo com doutorado em estatística, Robert McIver. Dr. Robert fez essa pesquisa em 5 países do mundo, em 5 associações do mundo, e ele também fez aqui no Brasil, lá em São Paulo, em Campinas. Os membros fiéis a Deus nos dízimos e no pacto eram os membros fiéis da comunhão diária com a Bíblia, tinham um momento de oração diário, estudavam a lição todo dia, estavam, olha, irmãos, que coisa tremenda, presentes na escola sabatina e guardavam o sábado de pôr do sol a pôr do sol. Que coisa tremenda! Ou seja, a experiência na fidelidade provoca outros campos da caminhada com Jesus, também na fidelidade. Então, eu gostaria de terminar trazendo à memória de vocês essa ideia da retribuição. Meus irmãos, isso é muito forte. Olharmos para a vida cristã e entendermos, então, agora que Deus me convida a participar e onde a minha experiência de salvação alcança outras pessoas por meio da oferta, por meio de um pacto. Quando é que a minha oferta é aceita, pastor? Quando ela é com alegria, quando ela é com gratidão, quando ela é proporcional, quando ela é sistemática. O que é sistemática? É dentro de um sistema. O sistema que Deus estabeleceu, quando ela é contínua. Ganhei R$100, se o dízimo é 10, qual é o pacto? 2, 5, 8, 10. Então, se todo mês ganhar, se toda semana ganhar R$200, toda semana se pactua. A Bíblia não menciona vir a Deus de mãos vazias, não trazendo dízimo. A Bíblia menciona vir a Deus de mãos vazias, retendo a oferta. E agora deixa eu ajudá-los, irmãos, a entender como é que essa oferta ligada à salvação melhora a minha adoração com o Papai do Céu. Esse não é o tempo de Deus ter na igreja doadores. Não, irmãos, não. Deus não está buscando doadores. Deus está buscando adoradores. Existe doador e existe adorador. Quem é doador? Doador é aquela pessoa que chega lá desavisada, no culto e tal, senta lá. Aí agora, então, gente, vamos aqui comprar um ar-condicionado. Aí ele vai, abre a carteira e coloca lá R$50, R$30, 20, 10, 5. Ou então, no momento da adoração, está lá passando ali, recolhendo os dízimos, as ofertas, o que ele faz? Ele abre a carteira, tira lá R$10, R$20, coloca lá. Agora tem nota de 200, não tem? Imagina que o camarada tem lá na carteira dele uma nota de 200, uma de 100, uma de 50, uma de 20, uma de 10, uma de 5, e uma de 2 e algumas moedas. Quem é o adorador
ou o doador, ou o crente que chega lá, sem ter planejado ofertar, porque ele não tem hábito de ofertar, ele não é um pactuante, chega lá na igreja, desavisado, está lá cantando, aí entrou para provar e vende, aí agora ele vai lá, opa, peraí, vou dar uma oferta aqui. Aí ele abre a carteira e olha aquele monte de nota, 100, 200, 50, 20, 10, 5. Aí ele fala, não, vou dar 200. Quem é que faz isso? Não é planejada. Não é planejada. O que é que ele faz? Ele pega de 2. Diz que as ofertas, as notas se encontraram, né, para conversar. Vamos colocar 200 agora no pacote, já está lá, né? A de 200 falou, e aí, vocês estão andando por onde? Porque eu só ando para o exterior. Só ando em casa de câmbio. Porque eu sou muito poderosa. A de 100 falou, eu não sou tão poderosa assim também, mas vou na casa de câmbio, mas vou também no shopping, vou em loja de joia, vou em lugar caro. Boa. A de 50 entrou e falou assim, eu não sou como vocês, não. Eu ando no supermercado, eu ando também no shopping de vez em quando e tal. A de 20 falou, eu vou na feira, porque feira eu estou batendo legal lá na feira. A de 10 falou, olha, eu vou na feira, eu vou na quitanda da vizinha, eu vou na farmácia. A de 2 entrou, a de 5 falou, vixe, a minha lista é grande, eu tenho andado muito, estou cansada de andar. A de 2 falou, e eu que virei crente? A de 2 falou, eu virei crente, só vou para a igreja. Porque é mais ou menos assim. Se a oferta não é proporcional, não é de gratidão, não é do coração, não é com alegria, não é planejada, não é pacto, na hora só sai a de 2, só a crente. A de 200 vai para o churrasco do domingo, vai para o carro não sei do quê. Por quê? Porque é assim que fazemos. A minha pergunta é, Deus é nosso flanelinha? Porque eu estou acostumado a pegar as moedas e a notinha de 2 lá na porta do carro e dar para o flanelinha que guarda meu carro no estacionamento. Posso eu tratar o Senhor Jesus Cristo, o que morreu na cruz do Calvário, no meu lugar, como flanelinha que cuida do meu carro por meia hora? Não é oferta, meu irmão. O que você tira da carteira na hora não é oferta, é doação. Guarde para você, a tomar seu sorvete. A oferta que Deus aceita na palavra de Deus, ela é bíblica. Ela representa Jesus Cristo. Ela tem que ser proporcional, ela tem que ser com gratidão, tem que ser planejada. Se ora sobre essa oferta. E agora, então, leva essa oferta para a casa do Senhor, juntamente com o dízimo. E ao devolver, você diz, Senhor Jesus, aqui está o meu coração, aqui está uma oferta que representa a minha salvação na pessoa de Jesus Cristo, a oferta maior da minha vida. Então, ali você adorou, coisa maravilhosa. Quantas vezes estou ali na plataforma, olhando para minha esposa enquanto a salva está passando, e eu a vejo colocando aquele envelopezinho com o seu pacto, com o seu dízimo, e ela está chorando enquanto coloca, porque está adorando. Quantas vezes em casa, no pôr do sol, separamos esse valor, esse percentual estabelecido, e a orarmos, nós nos emocionamos. Outro dia meu filho me liga e fala, papai, eu fiz um desenho aqui para um amigo, um cartão aqui para ele escrever para a namoradinha dele. Ficou bonito, me mandou a foto. Papai, ele quis que eu me pediu, quanto que eu cobro dele? Eu falei, meu filho, pelo cartão aí, né? Coisa linda, de 800 a R$1.000 eu cobraria, que o artista é meu filho, né? Eu tenho que valorizar. Falei para o meu filho, falei, isso aí agora você tem que dar um desconto para o menino, vai que ele não tem esse dinheiro todo, porque o desenho ficou bonito, o menino é cheio de dom. Aí ele falou, nossa, pai, é sério? Eu falei, agora dá um desconto bom para ele, seja generoso com ele. Eu imaginando, irmãos, que meu filho ia vender o papel para o menino por R$10, R$15, que é um papel, desenhou no papel, toma lá, escreve a cartinha para a namorada. Aí ele me liga de tarde e fala, papai, tá aqui, ó, me mostrou um pacote, R$215, papai. Ele me pagou pelo papel. Eu falei, tome. Ô, meu Jesus, resolveu minha vida. Vai pintando, meu filho. Vou comprar papel. Você vai resolver minha vida desse jeito. Vai pintando que eu estou bem. Aí, beleza, né? Veio embora no recesso, abriu a carteira, aquele monte de notinha lá dentro. Eu digo, e aí, meu filho, o que vai fazer com esse dinheiro? Ele diz, não, fazer não, já fiz. E o que você fez? Ele diz, primeiro tirei 10% de dízimo. Depois eu tirei 10% de pacto. Eu digo, e aí começou a gastar, não foi? Falou, não. Separei uma terceira oferta
de gratidão a Deus pelos dons que Ele me deu. É isso, meus irmãos. É isso. Eu falei, meu filho entendeu, graças a Deus. Eu devolvo o dízimo, eu separei o pacto e eu agora separei uma oferta a mais, papai, de ingratidão a Deus pelos dons que Ele me deu. Ele é um pregador, ele é um evangelista, ele é musicista, saxofonista, ele é um artista e vai ser um pastor da minha igreja. Louvado seja Deus. Então, meu filho entendeu, eu quero que você entenda. Não trate Deus como flanelinha. Se a teologia da prosperidade está dizendo, traga tudo, tem que ser tudo, traga a casa, traga o carro, para você ser abençoado, eu não posso agora ir para o outro lado e entender que a teologia da fidelidade me exime de não dar nada e vou todo dia para a casa de Deus de mão vazia. Não, irmãos, não. Existe dízimos na Bíblia e existe um pacto na Bíblia. Então, em nome de Jesus Cristo, eu termino fazendo um apelo a você. Seja um pactuante. Estabeleça. Se você já é um pactuante, renove hoje seu pacto. Pastor, eu tenho que aumentar? Não disse aumentar, eu disse renovar. Renovar significa você, se Deus toca seu coração para aumentar, aumenta. Se não, você diz, hoje eu renovo a minha vida, a minha salvação em Cristo, eu renovo. O meu pacto é 7%. Senhor, eu vou continuar sendo fiel ao Senhor, devolvendo 7% de pacto. Senhor, é 10%, eu vou continuar. Renova no seu coração, porque você saiu do Egito e o seu destino é a Nova Jerusalém. Você é guardado, cuidado, amado e salvo por Jesus. Ele não cuida só do seu carro como flanelinha, ele cuida da sua vida. Que Deus te abençoe e que essa mensagem alcance o coração de todos que a escutam, que sejam pactuantes, porque pactuar é uma experiência linda de salvação. Por isso o pacto é santíssimo, porque ele representa Jesus Cristo, o mais lindo dom que o céu nos deu. Por isso a oferta é santíssima. Quantos entenderam? Levante suas mãos. Quantos aceitam em nome de Jesus? Escreve no chat. Eu aceito, pastor, vou ser pactuante, vou renovar meu pacto, porque já sou, vou continuar fiel ao Papai do Céu. Aqui não é teologia da prosperidade, não, é teologia da fidelidade. Ninguém está dizendo que você vai ficar rico porque é pactuante, mas saiba de uma coisa, Deus cuida de você de maneira especial. Isso é bênção sem medida. Bênção sem medida. É isso que aconteceu com o pastor Gondim. É outras coisas lindas que Deus faz pelo seu povo. Que Deus te abençoe. Louvado seja Deus pelas mãos levantadas aqui, pelas pessoas escrevendo aí no chat do YouTube. Eu aceito, eu entendo. Que Deus te abençoe. Que essa experiência, que essa mensagem de ontem e de hoje permaneça em seu coração. Mande o link, mande aí o link do YouTube para pessoas que precisam ouvir isso. Que você e sua igreja, amigos pastores, tenham essa experiência maravilhosa. Um povo saudável, um povo feliz, caminhando na luz do Senhor. Que Deus seja louvado por isso. Amém e amém. Amém.